Olá, muito bom dia para você. As eleições 2022 foram inéditas em alguns aspectos. Foi a mais acirrada da história, com a menor diferença de votos entre os dois candidatos. A abstenção para um segundo turno foi a menor também. Desde que foi instituída a reeleição em 1997, foi a primeira vez que um candidato que concorreu à reeleição perdeu. O 30 Minutos desta segunda-feira, 31 de outubro, traz mais sobre a repercussão dessas eleições e também. Minas Gerais é o único estado do Sudeste onde Lula ganhou. Eleitores comemoram vitória de Lula em Patos de Minas. Como o eleitor da região votou nesse segundo turno? De novo, eleitor vota no lugar de outro na escola Jacques Correia. Tem mais sobre a repercussão dessa eleição histórica agora no 30 Minutos. A previsão do TSE era de que os problemas enfrentados pelos eleitores no primeiro turno, como as filas das sessões eleitorais e o não reconhecimento da biometria, não se repetissem. Veja como foi o segundo turno em Patos de Minas. Na Escola Estadual Adelaide Maciel, apesar do fluxo intenso de pessoas, a votação foi rápida, com poucas filas e um espaço de tempo relativamente curto para exercer o voto. Entretanto, no período da manhã, a escola ficou sem energia. De acordo com as informações obtidas pela equipe de jornalismo da NTV, um funcionário no local ouviu barulhos de estouros e viu faíscas saírem dos fios de um poste próximo à escola. A equipe de responsáveis pelo colégio acionou o TSE relatando o ocorrido e a CEMIG para solicitar os reparos na rede. Ainda pela manhã, os funcionários da companhia estiveram no local para resolver o caso. As urnas também estavam com a bateria carregada para pelo menos 6 a 8 horas de duração. Logo, não houve prejuízos no andamento da votação. No Colégio Zama Maciel, também movimentação tranquila. Mesmo com fluxo intenso de pessoas chegando e saindo das sessões eleitorais, não houve registros de problemas com relação ao funcionamento das urnas ou dificuldades para votar. Assim como no Colégio Equipados, que estava bem menos movimentado que nas escolas anteriores, com um pouco fluxo de pessoas, mas igualmente tranquilo no momento de votação. Após o resultado da eleição, algumas estradas brasileiras foram fechadas por manifestantes. Em Minas, a BR-040 foi interditada em Ribeirão das Neves por volta das 2h35 da madrugada e liberada às 4h41. Segundo a concessionária que administra o trecho, a Via 040, o ato provocou congestionamento de 1 quilômetro. Caminhoneiros também paralisaram os dois sentidos de parte da BR-262, na altura de Manhuaçu, na zona da Mata, em meio ao movimento de contestação resultado das urnas. Em Patrocínio, a BR-365 também há adesão de caminhoneiros em manifestação. Daqui a pouco, o balanço da Justiça Eleitoral nas eleições em Patos de Minas. 2 urnas eletrônicas tiveram que ser substituídas e, de novo, eleitor votou no lugar de outro na escola Jacques Correia. Em Patos de Minas, um eleitor votou no lugar de outro nesse segundo turno. O mesmo problema havia sido registrado no primeiro turno. Desta vez, a situação ocorreu na seção 119, que fica na escola Jacques Correia. A situação em que um eleitor veio votar e acabou descobrindo que outra pessoa teria votado em seu lugar aconteceu aqui na escola Jacques Correia, que fica no bairro Guanabara, em Patos de Minas. Aqui funciona a zona 330 e foi bem nessa seção, a 119. De acordo com informações dos mesários, esse eleitor do sexo masculino, ele veio, preencheu todos os dados e quando foi votar, descobriu que já havia votado. Ele ficou assustado com a situação, foi então até os mesários e comunicou o fato. Eles preencheram uma ata que vai ser enviada para o Tribunal Regional Eleitoral, que agora pode investigar o caso para tentar entender o que aconteceu. No primeiro turno das eleições em Patos de Minas, aconteceu um caso parecido, em que uma mulher foi votar e acabou descobrindo que alguém votou em seu lugar. Esse homem ele foi orientado pela Polícia Militar, que fica em cada zona eleitoral, a ir até uma base da Polícia Militar e registrar um boletim de ocorrência. Ele fez esse registro do REDS e agora vai aguardar todas as apurações a respeito do caso.
Aqui no local, nós conversamos com os mesários que não podem dar muitas informações, mas disseram que não é normal isso acontecer, mas que pode acontecer devido a algum preenchimento de um dado errado, e a justiça vai apurar se não houve erro por parte dos mesários ou por parte do próprio eleitor. Mas as situações como essa são isoladas e, segundo a Justiça Eleitoral, pode acontecer. O Tribunal Regional Eleitoral foi notificado deste caso e deve investigar a situação. Além do problema desse eleitor que votou no lugar de outro, a Justiça Eleitoral registrou 2 falhas em urnas eletrônicas que foram substituídas. As primeiras pastas e votos foram chegando ao cartório eleitoral de Patos de Minas poucos minutos depois das 5 da tarde. A Polícia Militar registrou um boletim de ocorrência, onde uma pessoa votou no lugar de outra na seção 119, na Escola Jacques Correia. 2 urnas apresentaram problemas, porém, a Justiça Eleitoral afirma que isso não atrapalhou no trabalho de apuração dos votos. Geralmente eu até passei algumas orientações, isso também já está no site do Tribunal Regional Eleitoral aqui de Minas Gerais, que às vezes pode acontecer uma falha, um erro, principalmente por isso que eu tanto elogio a biometria. Mas as orientações é que vai ser apurado, vai se colocar em ata, já foi todas as recomendações vinculadas ao nosso protocolo já foram adotadas em relação a esse caso, mas ainda não tenho detalhes. Eu vou ter que esperar todo o fechamento para que eu possa saber melhor sobre a situação. Alguma urna que deu problema e teve que ser trocada? Aqui, né, 330, nós tivemos 2 substituições. E um problema técnico que nós conseguimos resolver no próprio local. As mídias e documentos foram analisados pela Justiça Eleitoral de Patos de Minas. O processo também foi bem tranquilo. A gente está aqui justamente na qualidade fiscal da ordem jurídica para verificar a transparência e idoneidade desses procedimentos, para verificar se não existe nenhuma falha no processo de totalização dos resultados das urnas aqui de Patos de Minas e Lagoa Formosa, que são os municípios da área de abrangência da Zona 330. Para a juíza eleitoral, Patos de Minas deu um show de democracia. Em nenhuma parte do dia, a Justiça Eleitoral notificou atos de vandalismo, brigas ou até mesmo intolerância política. Recebi vários feedbacks positivos, eu quero parabenizar a nossa população, a mídia que faz um trabalho excepcional conosco, a Polícia Militar, o Ministério Público, tantos voluntários que estão conosco. Pelo que eu percebi, hoje realmente nós tivemos aí um exemplo de cidadania, de tranquilidade, de tolerância, e é assim que eu também quero que continue pós-resultado. Então eu sempre falo para a nossa população que nós temos que ser exemplo de conduta, e eu conto com cada um que esteja nos escutando agora para que a gente continue assim, com a paz, com a tranquilidade, tolerância necessária. E graças a Deus, Patos de Minas é uma cidade que ela tem essa tradição de fazer democracia de forma ordeira. Já estou aqui na região há 15 anos. Essa é a 4ª eleição que eu faço, entre eleições federais e eleições municipais, no distrito sede aqui da cidade de Patos de Minas. E sempre entregamos eleições ordeiras. A seguir a gente fala do tempo aqui no 30 Minutos e também como o eleitor da região votou nesse segundo turno. Hora de falarmos dos cuidados com a saúde e com a clínica referência em Patos de Minas e região, a Mais Exames. Comigo o doutor Tiago, para a gente falar desse finalzinho aí, desse Outubro Rosa, para o início do Novembro Azul, né, doutor? Bom dia. Bom dia, meu amigo, isso mesmo, né? Hoje, então, nós finalizamos aí com chave de ouro, né, o Outubro Rosa, né? Lembrando que nós estamos fazendo a campanha, né, junto já com o Novembro Azul. Hoje teve o café da manhã para as mulheres lá na Mais Exames, né? Mas nós vamos manter, né? Vai seguir os valores ali da mamografia a R$ 85,00 para você. Consulta com o ginecologista, já com preventivo, né? Com a doutora Ana Paula, com a doutora Patrícia Morim, né? Somente a R$ 150 já com preventivo. E também já para o homem, né? Hoje você tem aí a oportunidade, né? O homem tem um check-up em homem, né? Que o nosso amigo Odair, né, já fez lá na Mais Exames, já cuidou da sua saúde. Isso. Né? Então você vai fazer aí 16 exames por apenas R$ 149,00 lá na Mais Exames. Consulta com o Dr. Paulo Maurício, urologista, né? Somente a R$ 160,00. Então, finalizando aí Outubro Rosa, iniciando o Novembro Azul, né? Um momento importante aí para o homem e para a mulher cuidar da sua saúde, fazer um check-up, né? Também temos o check-up mulher.
por apenas R$ 129,00, 15 exames inclusos nesse check-up, tá? Você pode procurar mais exames, que aqui em Patos de Minas, na Praça Santana, ali na rua Agenor Maciel 153, e você pode ligar nos nossos contatos, né? Fazer o seu orçamento também de todos os outros exames aí, exames de imagem, tomografia, endoscopia, raio-x, mamografia, ultrassonografia geral, todos os exames cardiológicos, né? Eletro, mapa Holter, o teste de esteira, o ecodoppler cardiograma, também exames de laboratório, oferecendo aí mais de 2.000 exames no nosso laboratório, mais exames, tá? Então você tem aí toda uma gama, atendendo também a particular, atendendo também convênios. Então, se você tem um convênio médico, pode ligar na Mais Exames, saber se o seu convênio é atendido ali, tá? E também temos uma tabela especial aí para pedidos do SUS e da Prefeitura, né? Então, a forma aí de ajudar, se você está com pedido da Prefeitura, do SUS parado, liga na Mais Exame, faz o seu orçamento no 3814-1616, 3814-1616, ou no nosso WhatsApp, 99862-1616. Mais exames, mais pela vida, né, doutor? Isso aí. Obrigado. Obrigado. Olha, uma eleição inédita, a mais acirrada desde a redemocratização. Vamos ver como é que votaram os eleitores de Patos de Minas e de algumas cidades da região neste segundo turno. Em Patos de Minas, Bolsonaro teve a preferência da maioria do eleitorado, tanto no primeiro quanto no segundo turno. Em 2 de outubro, Bolsonaro obteve 47.758 votos, 56,77%. Lula, 28.983. 34,45% da preferência do eleitorado. Nas eleições deste domingo, Bolsonaro teve um desempenho ainda melhor em Patos de Minas, com 64,78% dos votos, 56.293. Lula teve ligeiro crescimento no município, com 35,22%, 30.612 votos. Sobre o segundo turno, em algumas cidades da região, em Presidente Olegário, Bolsonaro teve 6.159 votos, 52,17%, e Lula 5.647, 47,83%. Em Lagoa Formosa, Bolsonaro recebeu 6.545 votos, 55,26%, e Lula 5.299, 44,74%. Em Carmo do Paranaíba, 11.066 eleitores votaram em Bolsonaro, 65%, e 5.959, 35% em Lula. Em São Gotardo, Bolsonaro obteve 13.122 votos, 62,46%, e Lula 7.887, 37,54%. Em Patrocínio, Bolsonaro teve 31.972 votos, 61,13%, e Lula 20.332, 38,87%. Em Coromandel, Bolsonaro obteve 10.710 votos, 59,06%, e Lula 7.425, 40,94%. Em Vazante, Lula teve a maioria dos votos, 6.493, 52,60%, e Bolsonaro, 5.850, 47,40%. Em Lagamar, Bolsonaro teve a preferência do eleitorado, recebeu 2.814 votos, 56,21%, e Lula 2.192, 43,79%. E em São Gonçalo do Abaeté, Lula obteve 2.012 votos, 50,58%, e Bolsonaro 1.966, 49,42%. Agora a gente fala do tempo. No Alto Paranaíba e Noroeste Mineiro, outubro deve fechar com chuvas e recuo nas temperaturas. Confira aí. Previsão do tempo. Para o último dia de outubro, na região, previsão de chuvas que podem ser intensas, segundo o alerta do IMET. O calorão dá uma trégua, com queda de até 5 graus na temperatura, também alerta o Instituto. Em Patos de Minas, nesta segunda, máxima de 31 graus. E para esta terça-feira, mínima de 19 e máxima de 29 graus. Em Presidente Olegário, a temperatura varia de 19 a 32 graus amanhã.
Em Rio Paranaíba, varia de 18 a 28. Em Coromandel, mínima de 20, máxima de 30 graus. E em Varjão de Minas, varia de 19 a 29 graus nesta terça-feira. E tem mais no 30 Minutos. Na volta do intervalo, a gente fala das abstenções. O número de eleitores que não votou no segundo turno também é menor em Patos de Minas. E eleitores comemoram vitória de Lula em Patos de Minas. Outro fato inédito nessas eleições foi que diminuiu a quantidade de abstenções nas urnas nesse 30 de outubro. Normalmente, em segundo turno, é registrado o aumento deste número. Em Patos de Minas também houve queda. No Brasil, as abstenções no segundo turno das eleições presidenciais de 2022 chegaram a 20,58% do total de eleitores aptos a votar. 32.200.000 pessoas. No primeiro turno, não compareceram às urnas 20,95% dos eleitores, pouco mais de 32.700.000 pessoas. Esta é a primeira vez que a abstenção no segundo turno foi menor que a do primeiro turno. Em Patos de Minas, também houve diminuição na quantidade de eleitores que não compareceram às urnas no segundo turno, se comparada ao primeiro. No primeiro turno, não votaram 26.145 eleitores. No segundo turno, as abstenções somaram 23.699 em Patos de Minas. Depois do resultado das eleições, houve comemoração em Patos de Minas. Um pequeno número de eleitores de Lula se reuniu no galpão do produtor. O músico Rafael Galileu comemorava a vitória de Lula no meio da chuva. Era muita felicidade. A chuva espantou algumas pessoas. O Rafael se molhou bastante, né, Rafael? Pô, molhei bastante, mas essa chuva ela veio para lavar a alma do povo brasileiro. Ela veio colocar tudo nos eixos e não é uma chuva que vai me fazer deixar de celebrar esse momento tão especial para a democracia do nosso país. Eu acho que a verdade venceu a mentira. Bolsonaro tentou vencer a eleição unicamente divulgando mentiras. Hoje foi um dia decisivo para o Brasil e eu acho que a partir de agora a gente pode começar a ter esperança de um Brasil melhor, esperança de uma comunidade melhor, esperança de tudo melhor. Pode ter sido uma pequena diferença, mas isso mostra que a gente quer democracia, a gente é democrata e a gente vai reconstruir esse Brasil. Algumas pessoas questionaram a ação da polícia e mandaram os petistas abaixarem o som. Se fosse uma carreata, um encontro do Bolsonaro, não teria sido assim. Eu acho que sempre que a gente se reúne, que são poucas vezes, tanto pelo medo, tanto pelo receio. Em resposta, o comando da Polícia Militar disse que a ação não foi programada e que incomodaria alguns moradores do entorno. A manifestação de apoio ao novo presidente começou cerca de 30 minutos após o resultado e terminou cerca de 1h30 depois, com um galpão vazio e pessoas dispersas. Houve aqui aglomeração, nós viemos aqui para garantir o direito de se manifestarem, tanto é que se manifestaram democraticamente, né? A questão do som é a questão da legislação, né? De perturbação. Nós temos residências aqui no entorno e como não é um evento programado, autorizado, né, que as pessoas podem se preparar, inclusive os moradores, houve um pedido, né, para que eles abaixassem o som e de forma muito educada eles abaixaram o som, eles desligaram o som e puderam se manifestar da forma adequada. A presidente do Partido dos Trabalhadores em Patos de Minas afirmou que a vitória de Lula configura um novo tempo. O Alto Paranaíba, o Noroeste, está mudando, né? Nós estamos avançando com a proposta de política democrática, socialista, que traz uma qualidade de vida melhor para todos. Nós temos que mudar a história do Alto Paranaíba, né? Sai o desmatamento, sai a destruição e entra, né, a cultura, o turismo, a geração de renda, a sustentabilidade. 30 Minutos fica por aqui, eu te encontro logo mais à noite no NTV News. O 30 volta amanhã às 11h30 da manhã.